Fala, turminha do segundo ano, tudo jóia? Aqui vai o videozinho que eu tinha dito, né, com relação ao conteúdo da prova, tá bom? Aqui nós vamos iniciar aí uma revisão, umas explicações, porque a minha prova vai ser algo muito lógico, algo muito direto, vocês não vão ter dificuldades, mas vou dar esse videozinho aí, dar o melhor nesse videozinho para poder vocês estarem estudando com base nisso e tenham a melhor nota na prova, né? Vamos lá. Nossa situação de aprendizagem é a indústria cultural e o consumismo, desdobramentos socioeconômicos, ambientais e culturais. Tudo bem? Vocês têm que entender o que na prova, né? Impactos ambientais é algo que eu falo bastante, tá? Um segundo ano aí teve o privilégio hoje de uma revisão por conta do horário. Esse horário não deu para algumas salas terem esse privilégio, por isso que eu estou gravando o vídeo. Mas aqui ó, tem uns conteúdos básicos para vocês estudarem para a prova. Depois vocês anotem e em cima disso vocês podem estudar também, tá? O conteúdo da prova, um dos principais, é o impacto ambiental. O que é o impacto ambiental? Tudo que está relacionado a mudanças que o homem faz na natureza é um impacto ambiental. As questões naturais, como uma enchente normal de um rio, um barranco que cede, ele cai, desbarranca, enfim, ele não é considerado um impacto natural, pois é uma coisa que a natureza está fazendo ao longo do tempo, ao longo de uma situação, algo que é normal, né? Mudanças normais da natureza. Mudanças que o homem faz. Também pode ser, de repente, uma enchente, porque ele impermeabilizou o solo, fez uma cidade. Ou, igual Mariana, aqui que a gente vai falar um pouquinho, eles têm impactos ambientais um pouquinho mais graves, porque estão relacionados a mudanças que o homem fez, tá bom? Então, com relação a impactos ambientais, vocês têm que entender o quê? É toda e qualquer mudança que o homem fez e causou algum prejuízo, certo? Pois disso, tem que ter uma noção também lá da história, algo que eu teria que ter falado, talvez algumas salas não tiveram oportunidade. Mas lembra lá, desde que os portugueses pisaram no Brasil, já teve impactos ambientais. Foi ali que começou. Já começaram a levar animais, diferentes espécies de plantas, levar madeira, tudo que eles achavam, eles levavam. Então ali já começou o impacto ambiental no Brasil, tá? Questões relacionadas a Mariana, que é aqui esse estudo de caso aqui que a gente viu, né? Falamos sobre Chernobyl e Mariana. Não vou cobrar sobre Chernobyl, vou cobrar algo mais recente, que é de Mariana. Ali a gente teve ali a barragem que se rompeu, foi uma questão ambiental muito grave, eram rejeitos de mineração, aquilo que sobrou de minerar metais aí para os nossos produtos do dia a dia, para o nosso consumo. Então, esses produtos precisam ser separados, essa matéria-prima precisa ser separada para poder ser utilizada, e o que sobra são os rejeitos. Eles eram acumulados de uma forma inadequada, pois a barragem não foi feita dentro daquilo que precisava, da questão de segurança, para ela ter toda a sua estrutura firme para poder não romper, tá? Então, Mariana foi um desastre muito grave, porque além de tirar muitas vidas, ela levou boa parte da cidade, contaminou o solo, contaminou um rio, outras cidades dependiam desse rio. Então, a questão de Mariana foi algo muito grave. Ó. Aqui temos algumas imagens, tá bom? Do desastre da cidade de Mariana. Aqui mostra o rio, tá? A barragem acabou contaminando esse rio e muitas coisas que tinham pelo caminho, certo? Então, na ideia de Mariana, vocês têm que entender isso. Qual é o impacto que ela causou, quais prejuízos que ela pode ter causado, como, por exemplo, contaminar os rios, o solo, tá? E o que isso tem a ver com o consumo? É um pouquinho que eu disse agora há pouco, né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade consumista, uma sociedade capitalista. É assim que o sistema funciona, do capitalismo. Né? Você tem que estar sempre trocando, renovando, consumindo cada vez mais. E Mariana é um local onde era extraído minério para produzir novos produtos. Se o consumismo fosse algo
se fosse algo menor, talvez uma empresa dessa não tivesse a potência que ela tem, né? Estaria mais ligada ao consumo do que ao consumismo, que é a troca de produtos de uma forma exagerada, certo? Então, Mariana e Brumadinho, que talvez na prova eu tenha falado um pouquinho em Brumadinho, eu não me recordo se a prova que eu mandei para a coordenação falava, mas Mariana e Brumadinho foram casos parecidos, está relacionado ao consumo e ao consumismo. E esse consumo e consumismo levaram a grandes empreendimentos de extração de minério, extração de recursos, que desencadearam aos desastres. Foram desastres muito semelhantes, tá? Então, essa ideia de entender o consumo e consumismo é muito importante para a prova. Qual é a diferença de consumo e consumismo? Consumismo é tudo aquilo que você consome, compra, você adquire sem necessidade, tá? É aquele velho exemplo que eu falo. A foto com um iPhone bonito, mas a parede de trás não tem um reboco. Então são as prioridades que as pessoas põem na vida por conta de influências de propagandas, tá? Então, o legal é ter algo que todo mundo tem, não que exatamente seja necessário para que você viva uma vida boa, certo? Então, o consumismo é ligado àquilo que não é necessário para a nossa vida, tá bom? Quem que influencia essas pessoas? O que faz essas pessoas terem essa ideia de consumismo? Muitas vezes a ideia está relacionada a influências da mídia. No meu tempo, eu posso dizer que a influência da mídia era a TV, algumas revistas, de vez em quando o jornal, enfim, eram mídias mais físicas e a TV que passava a propaganda de acordo com aquilo que eles queriam. Eu não tinha controle sobre ela, como as pessoas têm hoje, com as mídias de internet. Então, hoje em dia, a internet é um maior canal de influência para as pessoas com relação ao que consumir, ao quanto consumir. Então, esses influencers, essas pessoas que vivem de patrocínio, que mostram um produto, ou um trecho de uma foto ou de um vídeo, numa rede social da vida, e despertam nas pessoas essa ideia de que aquele produto ou aquele bem vai trazer algo igual, aquela sensação de poder, de estar ali, de mostrar. Tá? Então o consumismo está relacionado a isso. Tá? Essas mídias geralmente são as responsáveis por mudar a cabeça das pessoas, mas que muitas vezes, muito mais do que às vezes as pessoas que estão do lado. Tá? A mídia acaba tendo um grande poder sobre o ser humano. Tá? É legal entender isso na prova também. Tá? E por último, só para não prolongar mais, vocês vão relacionar aqui no cantinho a ideia do consumo e do consumismo, tá? Ou mais o consumismo. Com a música do grupo seu do ensaio. Se o seu grupo do ensaio falou sobre a minha música do Rael, você vai escrever para mim o consumismo ligado àquilo que a música do Rael fala. Se o seu grupo fala com aquilo que você pegou o grupo que é da música do professor Petoel, que eu não me recordo o nome, você vai ligar o consumo àquilo que a música fala, assim também como a do Antoniel, com aquilo também da música da Amanda. Tá? Cada professor teve seu grupo aí, que os alunos formaram, e cada um falou de uma música. Então você usa aquela ideia de todo aquele ensaio, tudo que você leu sobre aquela música, tudo que você leu para fazer o seu ensaio, você vai pegar aquele conteúdo e relacionar o consumo e consumismo. Tudo bem? Gente, a minha prova tá fácil, não vai ter problema. Qualquer coisa, depois de ver esse vídeo, vocês me verem nos corredores, quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade, tudo bem? Eu vou me disponibilizar essa semana nos intervalos da tarde para poder estar ali no meio da galera para tirar dúvida, tá bom? Não vou ficar enfiado na sala de professor. Faço o meu lanchinho e vou lá para fora. Tudo bem? Um abraço e vocês vão ver que vocês vão muito bem na prova.